Bom dia, alegria! Mais uma quarta-feira juntos aqui para falarmos um pouco sobre crianças, sobre parentalidade e também sobre psicologia. Afinal, esse é o nosso fazer aqui. Muito prazer para você que está aí do outro lado que não me conhece. Eu sou Priscila da Mata, sou psicóloga, especialista em aconselhamento parental e estou aqui na Psique para ajudar os pais, famílias que desejam fazer uma criação dos seus filhos positiva, respeitosa, consciente, mas sobretudo uma criação em que você seja o guia, em que você seja a autoridade na vida dos seus filhos. E para isso nós precisamos de conhecimento, precisamos também de ser guiados por alguém. E lembrem-se que nós precisamos, quando precisamos ser guiados, nós precisamos que o nosso guia tenha conhecimento. E quando falamos sobre o aconselhamento parental, este guia precisa ter conhecimentos científicos, precisa ser embasado em estudos, em pesquisas, não apenas em algo que eu li e fiz uma interpretação sobre o assunto e vim aqui contar para vocês uma história. Não é assim que funciona o aconselhamento parental, né? Nós sabemos claramente que hoje temos muita informação, as redes sociais aqui disponíveis e qualquer pessoa tem possibilidade de dar voz aos seus conhecimentos, e eu não estou invalidando o conhecimento de ninguém. O que eu estou a fazer é dizer que você, que precisa ser orientado para guiar os seus filhos para o sucesso emocional, precisa ser orientado por alguém que tenha conhecimento científico sobre isso. Senão, o que acontece é muito daquilo que nós estamos a ver hoje e que o consultório está cheio. Crianças que não foram educadas com autoridade parental, seja essa pessoa pai, mãe, quem fizer a função parental, não foi orientado por essa pessoa, porque essa pessoa estava na busca do amor da criança, porque essa pessoa estava na busca de ser um guia respeitoso e acabou por não ser um guia. Por isso, atenção àquilo que a gente ouve, atenção às coisas que a gente segue, põe em prática nas nossas casas, simplesmente porque ouvimos dizer em algum lugar. Nós precisamos de conhecimento aprofundado sobre as situações para dizer que elas são ou deixam de ser, como se deve fazer ou não algo. E relacionado aos nossos filhos, a base de aprendizado, a base de caráter, a base de comportamentos dos nossos filhos são construídos na infância. Sou psicóloga e é óbvio que eu acredito na mudança e acredito nas possibilidades de mudar e flexibilizar em qualquer altura da vida. Mas na infância é construído. Se nós pudermos construir bem uma base, uma boa fundação, nós certamente teremos menos problemas na vida adulta. Beleza? Vamos então para o nosso assunto, feito aqui o meu desabafo de todas as coisas que nós temos visto na internet, temos discutido em supervisão clínica. É importante que a gente fale isso e nós, enquanto órgão bem conceituado onde nós estamos, porque a Psique tem um bom conceito, porque temos aqui profissionais capazes, profissionais treinados, profissionais em formação, estamos sempre buscando mais formação, porque as coisas mudam, a ciência faz apontamentos diferentes e por isso nós precisamos estar atualizados. Também somos sempre supervisionados, o que significa que o nosso trabalho está sempre em xeque. Estamos sempre olhando para o nosso trabalho de um outro prisma e isso faz toda a diferença para entregarmos um serviço de alta qualidade, que é como o serviço da Psique é entregue para a nossa comunidade. Vamos seguir? Estamos aqui a falar sobre emoções. Se você ainda não assistiu as outras emoções, estão todas aqui no Instagram, no Facebook, também no YouTube da Psique. Por isso, fique à vontade para fazer perguntas, por aqui questões que vocês acreditam que sejam importantes para o desenvolvimento da sua criança e também para o nosso desenvolvimento. Afinal de contas, a gente aprende, não aprende só para passar para frente, nós aprendemos também para nós. Hoje a emoção em causa é o medo, que também tem uma função evolutiva importante.
O medo é como se fosse um cinto de segurança. Eu gosto de explicar assim para as crianças, porque fica claro quando a gente pensa isso de uma maneira concreta. O medo é um cinto de segurança. É aquilo que no momento do perigo, no momento em que eu vejo uma situação diferente, eu tenho aqui um cinto que me trava para... E se eu caio? O que eu preciso para não cair? Nós vamos então fazendo uma análise de risco. Por quê? Porque ainda estamos seguros, presos por esse cinto de segurança, que é essa emoção, lembrando lá do cérebro na palma da mão, ativada aqui dentro do nosso cérebro, no sistema límbico, e nós podemos acionar, ainda no momento não de medo extremo, podemos acionar o nosso sistema cognitivo e fazer perguntas para essa emoção. Essa é a maneira que nós conseguimos flexibilizar uma ideia. Vamos supor que eu tenha muito medo de cães. Então eu vejo um cão na rua e travo. Vem aqui o meu cinto de segurança. Travei e eu começo a fazer questões para esse medo. Esse cão está solto ou está na trela? É um cão perigoso ou não? Está com o dono perto ou não? Eu analiso então aquela situação para saber se eu estou mesmo em perigo ou se é só o meu sistema de segurança fazendo um alerta muito maior do que a situação realmente é. E aqui estamos falando do medo puro, né? Mas outras emoções que nós conhecemos muito bem também derivam do medo, como a famosa ansiedade, a preocupação. Essas emoções derivam do medo e elas nos levam a um pensamento de e se? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se aquilo não acontecer? Nós vamos então formulando muitas hipóteses na nossa cabeça. A preocupação, o próprio nome já diz, é ocupar-se de uma situação de maneira antecipada. Ela nos faz ficar fazendo questões que nós não conseguimos prever na maioria das vezes. É diferente desse medo mais puro, mais clássico, que é o medo do cachorro, que eu trouxe aqui o exemplo. Então, o medo em desregulação, se eu tenho medo demais, eu tenho uma pessoa completamente rígida, engessada, que não age, que não se move. Eu sou psicóloga, mas eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar os meus conhecimentos, eu tenho medo de errar, então eu não faço live. Porque eu tenho medo de errar, então para não errar eu não faço. Essa é a pessoa que tem medo demais, engessa muito, tem pouca capacidade de resolução de problemas. Ela pensa no problema, mas não vê solução para ele. Então ela está engessada, presa, travada naquele cinto de segurança. E uma pessoa que tem medo de menos? É uma pessoa inconsequente. Nada trava, nada para. Ela faz tudo. Passou na cabeça, faz. Sem pensar, sem ter embasamento. Nesse mesmo exemplo, eu sou aqui uma psicóloga que vem para a internet e faz uma live e fala como se fosse ciência aquilo que eu vivi na minha casa. A melhor fórmula de solucionar uma birra é ignorar completamente o comportamento da criança. Baseado em quê? Baseado na experiência que eu tive ontem à noite com o meu filho. Não é assim que a coisa funciona. Se eu fosse uma pessoa completamente destemida, que não medisse consequências, eu poderia utilizar aqui essa experiência que eu tive ontem para ensinar de maneira abrangente. E isso não faz sentido. Para eu ensinar de maneira abrangente, eu preciso abranger o maior número de pessoas, e para isso acontecer, eu preciso de um embasamento que seja científico. Não adianta eu basear aquilo na minha experiência, certo? Portanto, o medo é esta emoção que tem a função de analisar o risco, preparar o nosso corpo, afinal ele tem a função de proteger o corpo, preparar o meu corpo, buscar soluções, prever possíveis problemas para então eu agir de maneira mais segura. Medo demais
faz mal, medo de menos também faz mal. A função parental, nós, pais, mães que estão aí do outro lado a ver esta live, a nossa função habita aqui no meio, de trazer equilíbrio para essa emoção. Medo é importante? Sim, porque ele traz proteção. E como é que eu busco isso? Informação, formas de resolver o problema, maneiras pelas quais eu enfrento o meu medo, mantendo a minha segurança. Essa é a função parental quando a gente fala sobre a emoção medo. Tá dado o meu recado de hoje. Na semana que vem vamos até a última emoção desagradável de sentir, raiva, antes de virem aquelas dicas práticas para o comportamento das crianças no dia a dia, que foi o que eu prometi quando comecei essa sessão de lives às quartas-feiras, meio-dia, aqui na Psique, você aí do outro lado recebendo informação científica, embasada, para que você possa ser o guia que os seus filhos precisam que você seja, para que eles sejam adultos emocionalmente saudáveis e funcionais. Um grande beijo para vocês. Se tiverem dúvida, sabem que podem colocá-las aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estejam à vontade. Eu responderei todas as dúvidas que surgirem até semana que vem, falando de raiva. Até lá!